Paz, irmãs. Meu nome é Leia, sou presidente da Federação de Mulheres Metodistas da Terceira Região. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, é um dia para comemorar ou repensar. Venha conosco, participe desse dia. Irmãs amadas, sou Marta Schuller, congrego na Igreja Metodista Central em Curitiba e sou presidente da Federação de Mulheres da Sexta Região. Em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, oficializou a data. Assim, o 8 de março passou a ser o Dia Internacional da Mulher. Dia esse voltado a ações, reflexões, momentos de palestras, onde pessoas se reúnem, principalmente mulheres, em vários campos da sociedade, para tratar sobre as desigualdades, sobre tudo o que a mulher vem passando através dos tempos. Estudos comprovam que no dia de hoje ainda a mulher sofre muita desigualdade. Então estamos aproveitando a data justamente para fazer esse momento, essa parada para refletirmos o papel da mulher na vida, na sociedade, o papel da mulher na Bíblia e toda essa discriminação que ela sofre através dos tempos. Como professora de História, eu tenho percebido que nós, mulheres, historicamente, somos fadadas a uma série de cobranças que foram construídas, tá? Elas não surgiram do nada e muitas vezes não são naturais. Muitas vezes na sociedade nós tomamos como natural determinadas atitudes que foram construídas socialmente e por isso podem ser desconstruídas. E é para isso que a história serve. As mulheres foram lutando com o passar do tempo para que nós, hoje aqui, inclusive, tivéssemos os direitos que temos. Sabemos, claro, que em vários lugares do mundo várias mulheres não têm os mesmos direitos que nós e mesmo aqui no Brasil ainda tem muita coisa para ser feita. Mas nós já conseguimos ir para frente, né? Conseguimos percorrer um caminho já aí na questão dos direitos das mulheres. Nós podemos votar, trabalhar, né? Nós podemos escolher várias coisas. No Brasil nós temos uma relativa liberdade, mas ainda existe muita cobrança e muita pressão sobre nós. Nós podemos pensar, por exemplo, o fato de que a mulher, depois da Revolução Industrial, por exemplo, ela começa a ocupar mais os espaços públicos. Gente, a mulher sempre trabalhou, tá? É um mito isso de que a mulher não trabalhava, ela sempre trabalhou e estava ali, ó, junto com o homem desde a pré-história, tá? Inclusive fazendo serviços e trabalhos, funções braçais e bem difíceis. Só o cuidado com as crianças já vamos combinar, né, meus amigos, extremamente complicado, né? Difícil, pesado, né? Exige do físico também. Então as mulheres atuaram sempre, inclusive na política, em vários momentos da história, na religiosidade, em todos os segmentos. Só que a história não contava sobre o passado dessas mulheres, obviamente por vivermos uma sociedade patriarcal, onde os homens é que ficavam em evidência. Ainda estamos vivendo nessa sociedade patriarcal, mas as coisas vêm mudando. E com a Revolução Industrial, as mulheres alcançam mais esse ambiente do público, né? De poder sair, de poder escolher muito mais do que antes, né? Imagine uma época quando as mulheres, até o casamento era arranjado, né? Na Grécia, lá elas tinham que ficar num canto específico da casa para nem poder circular no mesmo ambiente que os homens, onde as mulheres eram consideradas inferiores, né? Então, assim, nós estamos avançando aos poucos e ainda falta muita coisa, mas estamos. No caso do Brasil, nós vemos uma pressão muito grande e uma cobrança com relação à mulher, porque nós ainda somos vistas em vários setores por muitas pessoas como inferiores. Obviamente que homens e mulheres são diferentes, a ciência nunca disse o contrário. Nós somos diferentes, mas também existe muita coisa que culturalmente foi ensinada para nós. Enquanto que nós, mulheres, somos ensinadas a servir, os homens, eles são criados para a liberdade, eles são muito mais individualistas, já percebeu isso? Que os homens, eles pensam mais individualmente, nem sempre são egoístas, tá? Às vezes a gente tem essa ideia de que o homem é mais egoísta, não necessariamente, é porque ele pensa individualmente, ele tem mais tempo para viver a sua vida, ele foi criado com mais liberdade para escolher, enquanto que nós, mulheres, na maior parte dos casos, não é sempre, claro, fomos condicionadas a viver em função dos outros, do serviço. Então a mulher, socialmente, ela é criada, né, ela tem isso na cabeça de que ela não pode parar, de que ela tem que estar o tempo inteiro servindo. Claro que no mundo capitalista que nós vivemos,
todo mundo tem que usar o tempo da melhor maneira o tempo inteiro, né? Mas as mulheres ainda mais. Porque existe uma cobrança de que nós é que temos que cuidar do lar e manter a ordem. Então é uma pressão muito grande. Enquanto tá todo mundo sentado assistindo uma TV, a mulher tá tentando aproveitar o seu tempo para dar conta de fazer tudo aquilo que ela precisa. Ela sempre faz mais. Ela é aquela que agrega todo mundo, que recebe, é amorosa. Tanto que quando a gente vê casos de mulheres que não agem assim, que fogem a essa regra, nós condenamos, porque existem padrões do que é ser mulher, do que é ser feminina e do que é ser masculino. E a gente tem que desconstruir isso, várias dessas coisas que não são biológicas, para a gente poder justamente se libertar disso. E entender que sim, nós mulheres podemos parar. Nós não precisamos o tempo inteiro estar servindo. O serviço deveria ser uma via de mão dupla, né? Homens e mulheres deveriam o tempo inteiro servir e serem servidos, porque aí assim tudo funcionaria com equilíbrio. Mas infelizmente a gente sabe que as coisas não são assim e as mulheres estão extremamente sobrecarregadas. Eu vi esses dias uma pesquisa que mostra que as mulheres, elas têm muito mais depressão e ansiedade enquanto estão casadas, e os homens, o contrário, né? Então, assim, por quê? Porque eles... Por quê? Justamente porque as mulheres estão o tempo inteiro tentando dar conta da vida de todos. Por quê? Porque nós, mulheres, estamos o tempo inteiro tentando dar conta da vida de todos. Então, nós estamos muito mais preocupados com os outros do que conosco. Essa é uma questão central que as mulheres, no decorrer do tempo, lutaram tanto para que a gente hoje pudesse ser considerado gente. Todas as lutas, tudo que foi conquistado, para mim, resume-se a isso. Hoje, nós podemos nos entendermos como gente, ser humano. Eu não sou inferior, eu sou diferente, né? Assim somos, homens e mulheres, e tá tudo bem. O que a gente pode e deve é desenvolver mais essas capacidades, as nossas diferenças, para que isso seja bom e não ruim. Agora, isso não dá a ninguém, aliás, o direito de dizer que eu sou inferior, me controlar e tirar de mim a minha capacidade de ser humana. Então, eu, como ser humano, né, como pessoa que sou, tenho que pensar em mim. Mas nós estamos condicionadas a ficar o tempo inteiro resolvendo tudo de todo mundo e viver em função de todos, e aí esquecemos de nós. Quem não tem uma mãe ou conhece uma mãe que diz que viveu em função dos seus filhos, talvez você seja essa mulher. Mas é preciso que a gente pare e pense se nós existimos para além da nossa família, para além das pessoas que estão conosco. Você existe além dos seus filhos, do seu esposo, da sua família, dos seus atributos no lar, no seu trabalho? A gente é ser humano. Nós precisamos nos entender assim e viver e lutar para realizar os nossos sonhos. Você tem sonhos? Você é uma pessoa hoje? Você não está sendo subjugada e estão retirando de você a sua humanidade e te impondo condições o tempo inteiro, te sugando e dizendo que você tem que ficar o tempo inteiro servindo e vivendo em função dos demais? Será que a gente não faz isso também porque a gente acha que é o certo? Para eu ser mulher, eu tenho que servir o tempo inteiro e viver em função dos outros e do que esperam de mim? Tá aqui também, né? Tem a ver com a cultura, tem a ver com as cobranças, mas também tem a ver com o que eu espero de mim como mulher. Eu quero ser uma mulher boa, eficiente, eu quero que minha família me ame, mas o amor que é condicionado ao serviço o tempo inteiro ou a benefícios não é amor, né? A gente também tem que receber, não pode só se doar, tem que ser uma via de mão dupla, como eu disse. Mas nós, mulheres, somos condicionadas o tempo inteiro a viver em função dos outros. Pense nisso. Hoje, você existe? Outra questão que é muito específica da nossa região, inclusive, é a violência com relação à mulher. Por que as mulheres sofrem tanta violência? Porque numa sociedade patriarcal, os homens não estão conseguindo lidar com o fato de que hoje as mulheres têm mais liberdade. Essa liberdade está custando caro para nós. Se você sofre qualquer tipo de violência emocional, porque é muito comum, muito mais comum, se você parar para pensar, todas nós já sofremos ou até fizemos também, né, um tipo de violência emocional com as pessoas. Nós já fomos subjugadas, subestimadas, já ouvimos coisas que nos fizeram nos sentir mal, que fizeram eu sentir que eu não sou suficiente, que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou bonita, que eu não tô bem, que eu não faço as coisas certo. Esse tipo de pressão mina a gente. Mas ela também pode vir de uma forma ainda mais violenta.
que é a questão física, né? Não sei se mais violento, eu acho que tudo é igualmente violento, né? Mas assim, pode também gerar uma agressão física. Aqui na nossa cidade nós temos muito isso, né? Os índices de violência com relação à mulher aqui na nossa cidade são altíssimos. Por quê? Porque as mulheres ainda são vistas como objeto pertencente ao homem. Não como seres humanos, livres, conscientes, racionais, que podem decidir, que podem viver, que podem ter sonhos, que podem existir. E essa sociedade, gente, não está entendendo o nosso papel. Por isso é preciso que nós lutemos para conquistá-lo todos os dias. Esse direito de ser humano. E eu repito isso porque é importante e é preciso que nós nos entendamos hoje como seres humanos e não aceitemos isso. Que nós possamos romper com essas barreiras que nos aprisionam para que a gente possa viver plenamente, ser feliz. É só isso, não é muita coisa, não. Né? Como se só isso, como se isso fosse pouca coisa, né? Só viver, só ser feliz, assim como os homens também. Todos devemos ser felizes, plenamente realizados, e é só isso que nós precisamos. Mas é preciso que a gente enxergue, olhe para nós mesmas e perceba se nós estamos nos permitindo ser, existir. De que forma a sociedade está me aprisionando, as pessoas, ou eu mesma aqui, ó, tô me aprisionando e deixando de viver tudo aquilo que eu gostaria. É importante que a gente lute contra essas construções, desconstrua tudo aquilo que não faz bem, todas essas pressões e cobranças, né? Cobranças do corpo, de produtividade, de cuidado. Nossa, se eu fosse falar aqui, ó, gente, já estourou meu tempo faz horas. Se eu fosse falar para vocês tudo que nós temos de pressão sobre nós mulheres hoje, eu só gostaria que você pensasse o que te aprisiona e como que você vai poder se libertar disso. Porque assim nós poderemos ser plenamente felizes e, afinal de contas, seres humanos. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer. A condição de subhumanidade e opressão das mulheres foi denunciada e repudiada por Jesus, que anunciou a nossa humanidade plena. É o que a gente pode ler, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, quando ele cura a mulher encurvada. Ou então em João, capítulo 4, quando ele conversa longamente com a mulher samaritana. Mateus também, no capítulo 9, quando Jesus cura a mulher que vivia há anos com hemorragia, devolve a ela a sua humanidade plena. Essas e tantas outras passagens do Evangelho indicam o empenho de Jesus na luta contra a opressão das mulheres. A sociedade da época de Jesus negava às mulheres o tratamento digno por não nos reconhecer plenamente. A igualdade social não se apresentava como possibilidade para as meninas, para as mulheres adultas. Jesus nos devolveu a condição de filhas de Deus. Mais do que a cura física, Jesus devolveu a essas mulheres dos tempos bíblicos e nos devolve hoje a humanidade e a dignidade. Na nossa parte, nós não ficamos paradas. Se a gente olha para os evangelhos, a gente vai ver que as mulheres inquiriram o Mestre, tocaram o Mestre e confrontaram então os padrões sociais que foram estabelecidos, os limites, que foram estabelecidos para elas por serem mulheres. As mulheres foram reconhecidas por Jesus e se auto-reconheceram como seres humanos, como imagem e semelhança de Deus. É por isso que nesse Dia Internacional da Mulher, que não é de celebração, mas de reflexão, a gente precisa pensar na nossa prática como igreja. Estamos denunciando a desigualdade estrutural que existe em nossa sociedade? Temos agido como uma igreja que afirma a igualdade entre homens e mulheres, testemunhando que todas e todos somos imagem e semelhança de Deus? É importante dizer que o movimento metodista, nossa igreja, nasceu como um movimento de transformação social e desde o seu início contou com a participação de mulheres. Lá em 1759, as mulheres já eram maioria no grupo metodista. No Brasil, desde a primeira Sociedade Metodista de Mulheres, organizada em 1884 na Igreja Metodista do Catete, no Rio de Janeiro, há memórias incontáveis que renovam nossas forças para a ação missionária. O fato, mulheres, homens, é que nós também
temos a missão de anunciar à humanidade de todas as mulheres, assim como Cristo fez. É fundamental, como igreja, nos debruçarmos sobre temas como o enfrentamento da violência contra as mulheres, sobre a participação política das mulheres, inclusive na igreja, as diferenças entre a inserção masculina e feminina na educação, na igreja, as desigualdades econômicas entre homens e mulheres, a opressão social e religiosa das mulheres e assim por diante. A gente também pode propor caminhos pelos quais a igreja e outras comunidades possam discutir as questões de gênero e promover mudanças substanciais na maneira como se desenvolvem as relações entre homens e mulheres, buscando alcançar o ideal da igualdade entre todos os seres humanos. Isso é um pressuposto básico do cristianismo. Para tanto, é necessário que a igreja seja um espaço de denúncia do mal, uma voz profética que denuncia toda forma de opressão, anuncia a boa nova da libertação. A igreja deve ser um espaço de solidariedade, um espaço de efetivo amor àquelas das quais Ele sempre cuidou, curou e amou. Sigamos o exemplo de Jesus. Deus conosco. Idealizado pela Confederação Metodista de Mulheres do Brasil 2024. Executado pelas Federações Metodista de Mulheres da Terceira e Sexta Regiões.